Graças e paz, irmãos. Em nome de Jesus, amém. Gostaria de convidar você que está aqui, que se coloque em pé. Vamos orar, vamos falar com Deus, para que assim nós possamos dar início ao nosso culto, logo mais EBD. Amém? Então, se coloque em pé. Senhor, nós te louvamos, meu Pai, te agradecemos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia ela dura para sempre. Meu Pai, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui para aprender mais da tua palavra, para poder, meu Pai, crescer um pouco mais no Senhor, meu Pai. Peço ao Senhor que o Senhor venha falar em nossos corações através dos louvores, meu Pai, e através da aula, meu Pai, que será ministrada. Em nome de Jesus, meu Pai, que nós oramos e te agradecemos. Amém.
ela fala no Salmo 139 que nós não temos lugar para onde ir a fim de escapar da presença de Deus, né? Nós estamos sempre na presença de Deus. E é nessa presença que nós adoramos, é nessa presença em que nós louvamos, é nessa presença em que nós glorificamos o nome dele, porque nós estamos na presença do Rei, né? Nós estamos na presença de Jesus. E é esse próximo cântico que nós vamos entoar, de que nós estamos na presença dele. Então cante com bastante alegria, amém? Graça e paz, igreja. Nós iremos dar início ao nosso podcast. O tema de hoje nós
trataremos sobre o casamento cristão. E antes de a gente começar, gostaria de estar iniciando com uma oração. Paulinha, você ora para a gente começar? Vamos lá então, boa noite para quem está em casa. E vamos lá. Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer por esse momento. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor tem nos sustentado, que o Senhor possa dirigir agora essa conversa, que nós venhamos ser instrumentos de Deus para iluminar outras vidas e que nós e essas vidas possam colocar em prática a Tua palavra que é viva, penetrante e eficaz. Em o nome do Teu Filho amado Jesus eu oro e desde já eu te agradeço. Flui entre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nada melhor do que conversar sobre esse tema com 3 pessoas que são casadas, né? Claro, com a Paulinha e o Darcy muito mais tempo, né, do que eu, mas eu acho que eu tenho mais a aprender aqui do que a ensinar, mas acredito que vamos aprender juntos, né? Bom, a gente pode iniciar com a leitura, né, do nosso texto base, né, que se encontra lá em Mateus 5, de 27 a 32. Darcy, você pode ler para a gente? Posso? Mateus 5, versículo 27 ao 32. Isso. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti. Pois te convém que te perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Amém. Bom, né, o alvo, né, o objetivo da nossa lição é a pureza sexual, né, dentro e fora do casamento. Bom, gostaria, né, de perguntar, né, para vocês dois, né, a questão do casamento, né, como vocês veem, né, o casamento hoje, né, a questão do mundo, como ele se encontra, né, hoje, a questão se realmente está seguindo, né, o casamento cristão, né, e se tem algo que vocês podem falar do relacionamento, né, de vocês, né, dessa trajetória, né, dos desafios, né, até agora, né, como isso tem se sustentado. Como o Darcy tem mais tempo, eu vou deixar ele falar. Então, essas lições, né, do Sermão do Monte, ela nos traz vários desafios, né? E como cristão, a gente vê que a gente tem que estar no mundo, mas tem que termos uma atitude diferente do mundo. É como você chegar e diz aqui que não matarás. Aí você vai no mundo, né, e fala para a pessoa lá fora assim, o que você acha quando fala para você não matar? Você concorda? Aí todo mundo vai concordar, né? É muito fácil responder isso, né? Sim. Você concorda em não matar? Todo mundo concorda. Mas aí vem o confronto, né? Que Jesus traz uma coisa simples, direta, que todo mundo vai responder com muita facilidade, mas depois ele vai lá na frente, ele vai falar assim que você tem que amar o seu inimigo. Aí você vai para o mesmo mundo lá fora e fala com eles, olha, você tem inimigo? O que você acha que você amar o seu inimigo? Aí as pessoas vão se sentir confrontadas com este episódio, com essa diferença, com esse contraste do mundo com o cristão, que realmente ele
ele tem que viver no mundo, mas ele tem que viver no mundo de uma maneira diferente. E é justamente isso que Jesus vem dizer para nós, né? Quando ele diz que não adulterarás, e ele põe lá aqui, eu não vos digo só que não adulterarás, mas se você apenas olhar para uma mulher com intenção impura no coração, você já adulterou com ela. E aí traz para nós um contraste assim de falar assim, mas se eu não posso nem olhar por uma mulher, né, Paulinho? Como é que diz? Eu não posso nem olhar. Olhar pode, né? Olhar, admirar, bonito e acabou. Fica no primeiro olhar. Se fica no segundo, no terceiro, aí o negócio estraga, né? O problema, então, é a segunda olhada. A segunda olhada que é o complicado. Entendi. É igual você passar numa banca de jornal, né? Tem lá aquelas revistas, né? Você fita o olho ali, tira o olho e vai embora. Sim. Agora, se você parar e começar a folhear a revista... E aí você já dançou. Porque ali você já foi, né? Tem um versículo que diz assim, eu vou interpretar ele, eu não lembro nem onde ele está. Mas ele diz que os maus pensamentos, ele é como um passarinho, né? Que ele pode ficar pairando, mas ele não pode fazer morada, né? E é justamente isso. Essa situação de adultério, de cobiça, ela não pode adentrar e descer para o nosso coração. Porque se desceu, aí é difícil, porque a carne, ela realmente é muito forte. E o mundo, ele se encontra de uma forma que vai, assim, como posso dizer, não vai de encontro com os princípios, né? O mundo hoje atual, a Bíblia, né? Nos ensina. Bom, e assim, tem um mandamento, né? Que diz não adulterarás, e Cristo, ele traz, né? Ele amplia, né? Esse mandamento, assim como o Darcy, né? Ele acaba comentando sobre o não matarás, né? Que a gente estudou na lição passada, né, que se você o pensamento, né, a formas, né, de você não apenas agir, mas, por exemplo, o pensar, ele antecede, né, ao homicídio. E da mesma forma o Jesus, ele traz aqui, né. Então ele enfatiza, ele foca, né, a questão do não adulterarás, junto com a cobiça também, né? Não cobiçar. Então, são pontos, né, que nós cristãos, nós precisamos nos atentar muito em relação a isso. E principalmente na questão da pureza, né? A gente precisa, né, a gente deve, né, se manter puro, né, acima de tudo. E como é que a gente consegue, né, chegar quais as maneiras, né, que a gente consegue evitar isso, né? Como é que a gente pode chegar ao que Cristo está tentando trazer para nós, né? A questão da pureza. Quando ele fala aqui, né? Porque nós, quando decidimos ser cristão, é uma decisão que deve ser radical. Mas radical quanto? O que ele está dizendo aqui no texto que ele está dizendo? Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o. É melhor você arrancar um dos seus membros do que todo o corpo e parar no inferno. Se a tua mão direita te faz pecar, arranca. É melhor você perder uma parte do teu membro do que todo o corpo e parar no inferno. É meio radical, não é? Eu vejo como uma renúncia. Eu vejo como, não literalmente, né? Eu vejo como uma renúncia. Por exemplo, se você caminha por um lugar que você sabe que ao chegar naquele lugar você vai cair em pecado, então não seria literalmente tirar as suas pernas. Seria não ir mais para aquele lugar, né? Se você coloca as suas mãos em algo ilícito, você, né, manuseia ou faz algo e você não deve fazer, você não deve olhar, porque nós conhecemos a nossa fraqueza. Abaixo de Deus, ninguém mais do que o próprio homem conhece a sua queda, conhece o seu lugar de queda. Nós conhecemos o nosso lugar de derrota, né? A gente fala muito em vitória, mas a gente
não costuma falar sobre as áreas que podem nos destruir. E por não falar nas áreas que podem nos destruir, muitas vezes nós ficamos totalmente com elas desprotegidas, né? E se nós atentássemos mais, nós cristãos, para proteger essas áreas, mas como assim? Fugindo delas. Porque ninguém consegue vencer a sua fraqueza, na minha opinião, se você não fugir, você não enfrenta a sua fraqueza. Eu penso, já visto, eu tenho 18 anos de casamento. Quando eu e o Ricardo nos casamos, nós casamos muito rápido. Namoramos e noivamos e casamos em um ano e 3 meses, mais ou menos, para nós não pecarmos, para que a gente não pecássemos. E eu fico pensando hoje, é uma opinião que eu tenho hoje com 18 anos de casamento, que quando você casa, você pensa assim, eu estou apaixonada, eu amo essa mulher, eu amo este homem. Mas o amor, ele vem com o tempo. O amor, porque o que você está vendo antes do casamento é toda uma paixão. É a pessoa cheirosa, bonita, fala bonitinho com você, né? Quando você casa, os negócios muda completamente. Então, se Deus não tiver entronizado depois da lua de mel, se Deus não for o centro, principalmente nos dias de hoje, mas se nós olharmos para a Bíblia também, a gente vai ver que só era menos divulgado, mas o casamento, ele tinha, no pensamento de alguns, os judeus, ele era tão futilizado quanto hoje, porque eles dispensavam mulheres por coisas torpes. Né? Então, se a gente for analisar hoje, não mudou muito, só é muito mais divulgado e a gente vê amplamente os divórcios pelo fato de ter televisão, rede social. Então, a gente vê que o casamento está bem desgastado, está bem... a família, o mundo tem uma visão hoje da família como uma coisa fútil. Muitas mulheres não nascem mais para ser mãe de família, não querem mais esse papel, elas querem ser executivas e os pais criam elas com a visão diferenciada e aí acaba, de alguma forma, deteriorando a família. Mas nós, cristãos, com certeza, temos que insistir, sermos insistentes, porque a palavra de Deus diz que Deus ama a família, e ela foi constituída por Deus. Amém. A própria palavra de Deus aqui, que diz que ouviste o que foi dito aos antigos, ele está se referindo à lei, né? Então, ele está valorizando muito a lei, e até nesse estudo, Jesus sempre fala que ele não veio revogar a lei, mas veio a cumprir, né? Quando diz aqui que arrancar o teu olho direito, ou a tua mão direita, eu gosto muito do meu olho direito, né? Gosto da minha mão também, verdes, né, preciso dela. Mas, pensa uma coisa, se eu arrancar meu olho direito, será que o meu esquerdo não vai querer pecar também, não? Sim. Então, não é literal. Não é radical. Não radicalmente. é literal. Mas ele está querendo dizer que quando eu decidi ser cristão, quando eu decidi ser imitador de Cristo, ou viver essa vida segundo Cristo, olhar para Cristo, né? Sendo luz para mim, eu tenho que fazer radicalmente algumas decisões na minha vida. E essa decisão, por exemplo, é assim, tome cada um quem quiser vir após mim, tome cada um a sua cruz e siga-me. O que Jesus estava querendo dizer? Que tomar a cruz era aquela pessoa que estava indo para ser crucificado, ou ser morto. Então, todo mundo que ouviu ele dizer que cada um que tome a sua cruz e siga-me, estava dizendo que, você sabe aquele rito de pegar a cruz e ir para você ser crucificado? Você tinha que carregar a sua própria cruz e ia ser crucificado nela. Então, você tem que ir a caminho da morte. Então, quando você segue a Cristo e tem que fazer isso até no caso da morte, então você vê que muitas vezes você tem que crucificar alguns desejos que você tem em detrimento a Cristo. Não é muitas vezes eu tirar o meu olho direito ou minha mão direita, que eu gosto tanto delas, mas é para mim entender que eu tenho que fazer sacrifício na minha vida. Sim. Né? É o negar a si mesmo. Sim. Negar a si mesmo. E nós, ultimamente, temos visto, né, uma geração muito liberal, né? Assim, eu sirvo a Cristo, mas eu também posso fazer essas outras coisas, né? E, assim, tem exemplos, né, de pessoas até próximas que acabam
envergonhando também, né, o nome de Cristo. Você olha, uma pessoa de fora olha para um cristão fazendo aquelas práticas, né? E, ser cristão, né, é isso, né? Então, isso faz nos refletir a importância, né, de carregar esse nome, né, de cristão, né? Então, pelo menos o Brasil, né, nós vivemos, tem uma pesquisa que foi lançada recentemente que, se eu não me engano, 50% dos brasileiros eram católicos e 30 e poucos por cento evangélicos, né? Então, uma porcentagem muito alta, né, de pessoas que acreditam, né, pelo menos em Deus, né, e as situações que nós estamos vivendo hoje em dia, né, a depravação, né, da sociedade, da política, né, principalmente a questão É uma banalização, né? sim, do homossexualismo, né, tem que ser aceito dentro da igreja, e entre outros assuntos, né? A Paulinha, ela citou várias coisas ali na primeira fala dela, e uma delas é a questão, né, do jovem, né, do ensinamento, né, para até ele chegar ali no casamento, né? Muitos compreendem, né, a questão da fornicação, né, como o sexo, né, antes do casamento. Mas vocês acreditam que isso é ensinado, é enraizado, né, a fundo, né, na igreja, né? Esse ensinamento ele é pregado veementemente, ou é algo que tipo ainda é meio obscuro esse assunto para ser tratado, né? Se os jovens eles compreendem a consequência disso, né? Tanto para a sua vida, né? Quanto para a sua vida futura, né? Com o seu cônjuge lá no futuro. Vocês acham, né? Qual é a opinião de vocês? Eu vi uma pesquisa outro dia. Os nossos jovens eles são totalmente bombardeados, né? Em todas as áreas. Antigamente, há 20 anos atrás, fazia-se muito mais sexo do que hoje. Olha para você ter ideia. Hoje, nós falamos muito de sexo. Os jovens eles têm sexo em todos os lugares. Hoje você tem sexo na televisão meio-dia. No nosso tempo, o sexo na televisão era posterior às 10 horas da noite. Hoje não, hoje você tem sexo através de um comercial. Você tem, quando eu digo sexo, eu digo, te remete ao sexo, né? A relação sexual. Então, você tem isso livre. Então, você tem isso na rede social, você tem isso em filmes. Antes, a gente tinha vergonha, estava vindo da escola, você passava por uma casa que tinha aquelas fitas videolocadoras. E elas ficavam no fundo, aquelas fitas, né? Você não tinha acesso. Às vezes você via. Passar por um quartinho para ir lá, né? Isso, era tudo muito, né? O pessoal ficava querendo ir lá, mas ninguém ia. Era muito criterioso. Hoje em dia, não, as coisas é muito abertas. E tudo que se avacalha, tudo que fica é igual um namoro proibido. Você não proíbe aquele namoro, proíbe aquele. Eles querem se encontrar, querem se ver, né? E o sexo, ele realmente é assim. Eu acredito que hoje em dia, os jovens fazem menos sexo, porque eles têm as formas de ter prazer que não seja sexo. Eles têm a forma de ter, eles têm tudo na mão hoje em dia. Hoje eles veem um filme, eles não precisam de namorada. Hoje a masturbação é algo assim que as igrejas não tratam mais. É raríssimo você ver uma igreja tratar com os jovens. Muitas falam para eles assim, é um meio que justifica um fim. Né, para que você não peque, você pode. Né? Quando a Bíblia nos ensina a nos purificar, e a palavra de Deus diz que quanto mais eu me relaciono com Deus, mais os meus olhos vão ter purezas de olhar para algo e me sair daquele algo. Quanto mais o jovem se relaciona com Deus, isso é muito forte. Ele não vai pecar. Ele não vai ter. E há quem diga que se esse jovem não pecar e casar virgem, se guardar, ele vai ter frustrações. Ele não terá frustrações, porque essa palavra, o nosso Deus, é garantia.
Aquele que convive, ele não vai ter uma frustração. Mas se você não experimentar, você não vai saber. Os casamentos não dão certos hoje porque eles não se experimentam. Isso é uma mentira do diabo. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Hoje você senta em frente a uma televisão, o que você mais vê hoje? É divórcio. E você acaba assistindo um filme que lá tem uma família estruturada, que tem umas diferenças entre elas, e tem uma amante, uma secretária e tal. E o negócio é tão diabólico que no final do filme você acaba se voltando e achando que aquele empresário, ele deve ficar com aquela mocinha, porque eles são mais felizes mesmo. E aquela mulher dona de casa que arrume outra pessoa. Então, a televisão e outras redes de comunicação têm formas de implantar nos jovens, nas famílias. Ela tem a forma de implantar que é natural o divórcio, que é algo normal, sendo que a própria Bíblia nos instrui. Quando que Deus permite a ação do divórcio? Permite o divórcio por conta da dureza do coração do homem. E quando há pecados sexuais no casamento, quando há uma infidelidade, aí sim ele permite. Fora isso, eu não me dou bem, ele é preguiçoso, tudo você tinha que ter visto antes. Tudo isso você tinha que ter visto antes. Não viu? Segura a bucha que é tua. Quando você falou dos olhos, né? A gente vê que tem um personagem, o Jó. Jó era fiel a Deus, um homem temente a Deus, né? E Jó 31, versículo 1, ele diz que fiz uma aliança com meus olhos. Achei lindo isso. Achei lindo como, esse pois, eu fixaria em outra donzela. Eu achei tão lindo isso, né? Profundo. Não é bonito? Bonitíssimo. Eu fiz uma aliança com meus olhos. Como que eu vou fixar meus olhos em outra mulher, em outra donzela? É justamente aquilo, porque tudo entra pelos olhos. Sim. Aí você fala assim, a pessoa vai assistir um filme pornográfico para ter uma relação com a própria esposa. O que isso vai trazer para ele? Ele não vai conseguir mais ter uma relação com a esposa sem ter aquele filme. Sim. E ele vai virar escravo daquilo. E ele vai acabar destruindo o seu relacionamento. Sim. É como você falou lá em Mateus 19:8, né, que Moisés instituiu o divórcio por causa da dureza do coração. E Deus mandou dar, por quê? Porque o homem estava... A mulher não fazia uma comida direito, a mulher não limpava uma casa direito, o camarada repudiava ela. E ela ficava largada. Hoje em dia, fala assim, nós não temos hoje o repúdio, mas nós temos um contrato de casamento, que fala assim, vamos fazer um contrato, vamos tentar, se der certo, nós casa, se não der certo, vai cada um para o seu lado. Vira distrato, né? Um contrato já com tempo definido, né? Sim. Aí depois, cada um vai para o seu lado. Então, quer dizer, o homem vai trazendo maldição para a sua própria família, para o seu próprio relacionamento. E depois, é que nem falar assim, né? O camarada que tem o filho homem, né? E o outro, cada um que segura as suas cabritas aí, que o meu bezerro está solto. Não é assim que fala? Só que ele não entende que se ele tiver uma vida de pegar várias mulheres, e depois que casa, ele vai falar assim, agora você só vai ter uma. E aí? Sim. Você ensinou ele a ter várias mulheres e depois que casou, não, você tem que ser fiel. Aí ele vai ter problema, né? Porque ele já tem a Sim. mente dele, porque nós somos como se fôssemos, nós somos condicionados. O ser humano, ele se adapta a diversas situações, né? Ele vai se adaptando. E se ele for uma pessoa de alta rotação, digamos assim, né? Se ele for uma pessoa... Quando ele casar, vai ser muito difícil ele respeitar a esposa. Sim. Ou ela respeitar, né? Não vamos levar, porque nos dias de hoje está tão... Essa igualdade, esse feminismo, as coisas tão parecidas, né? Não tem mais esse limite, assim, ao homem, né? Não dá nem para dizer mais assim, é o homem que age dessa forma, né? Mas, assim, quando que nós erramos? A palavra de Deus, ela é bem clara. Ela diz que a luz não tem comunhão com as trevas. Ela não tem, né? E o povo judeu, quando que o povo judeu ele se machucava? Quando que o povo judeu se feria? Quando que o povo judeu ele caía? Quando ele ia se dar em casamento com outros povos, quando ele se misturava com outros povos. Ele pegava toda a mania, os costumes dos outros povos e introduzia no meio do povo judeu.
E ali ele adorava bezerro, ele adorava outros deuses, ele se dava em sexo com várias mulheres, era uma coisa terrível. Hoje em dia não é diferente. Quando que um cristão ele cai nesse sentido sexual? Muitos jovens, né, dentro da igreja, por que acontece muita fornicação? Porque não há um interesse em buscar, em esperar por aquele que está na luz. Não há um interesse em esperar por aquela que está na luz. Então, lá fora é mais rápido, é mais fácil, as coisas acontecem, né? Eu falo isso porque quando nós éramos adolescentes, e eu sou filha de pastor, nós saímos da igreja, eu e minhas outras 4 irmãs, porque nós não namorávamos na igreja. Na igreja todo mundo namorava, a gente ficava, no mundo era muito mais fácil, a gente ia para a quermesse, namoramos. E aí, eu, pela misericórdia do Senhor, não me casei, mas as minhas irmãs se casaram com homens não cristãos, que posteriores vieram para a igreja. Eu tenho um cunhado meu que ele é obreiro até hoje. Mas elas sofreram bastante. Por quê? Porque você vai em outro quintal, você vai, e a palavra de Deus diz para você não ter comunhão com as trevas. Mas eu vou ganhar ele. A porcentagem de ele ou de ela te afastar é muito maior do que você conduzir. Não vou dizer que não acontece. Pode acontecer de você conduzi-lo e conduzi-la para a igreja. Mas é um risco muito grande, né, que você, jovem, tem em achar que você deve buscar em outro lugar. Imagine, você está na casa do seu Deus, do seu Pai. Se aqui dentro, né, se estando em comunhão com seus irmãos, que é com bom e com suave é que os irmãos vivem em união, você não conseguir ter um bom casamento, imagine lá fora, que é cheio de trevas, de drogas, de sexo ilícito, de tudo. Imagine lá fora você vai encontrar. Então, é melhor você ficar solteiro, é melhor você ficar solteira e aguardar no Senhor. Ainda bem que minha esposa não viu você pregar, falar isso. Por quê? Nós fiquei 12 anos. Ela ficou buscando por você, Darcy? Orando por mim, 12 anos. Sofreu, né? Sofreu. É a questão do jugo desigual, né, que você está falando. O que é o jugo desigual? É porque o marido é o cabeça da casa. Quando você casa, você está, querendo ou não, sobre o jugo do marido. Porque o marido é o cabeça da casa, né? Aí, quando você fala assim, se o marido chegar para minha esposa, que era, como é que costumemente falar, né? Que é cristão de berço, né? Sim. Desde novinho, dentro de casa. E eu não, meu pai não levava ninguém para a igreja. Então, quer dizer, aí fala assim, mas casou comigo, sabendo que não era, porque eu ainda tinha questão, e falava, não vou virar crente para casar com ela. De maneira nenhuma eu viro crente para casar com ela. E não virei mesmo. Não aceitei a Cristo de maneira nenhuma. Depois de 12 anos, minha esposa firme na igreja, aí eu me converti. Mas eu poderia muito bem ter tirado ela da igreja. Ou ela poderia ter se afastado, muitas vezes por causa de quê? Porque ela estava sozinha, né? Indo para a igreja sozinha. Então você vê que Mas Deus muitas vezes tem os planos dele, né? Ela agiu sabiamente, né, de acordo com a palavra. A palavra diz que a oração da esposa salvará o marido, Sim, né? Tem que ter muito jogo de cintura, muita submissão, muito amor e crer muito que Deus vai fazer a obra, Isso. né? Exatamente. Não é uma Não regra é o ideal. e nem é uma exceção, mas a gente temos que buscar muito em Deus, né? Sabedoria. Sim. Mas o que você falou, Bolinha, é muito mais fácil você não ter esse jugo desigual. Sim. Você casar os dois com o mesmo objetivo, o mesmo foco. É bem bacana, é bem legal. Aquele negócio da paixão, né? Você está apaixonado, você fica meio cego e meio besta, né? Sim. Você não enxerga defeito, você não vê nada, hálito ruim, você não vê nada. Então, você está apaixonado, você fica meio que você não enxerga mesmo, né? Então, quer dizer, você não vê a dificuldade do jugo desigual, você não vê nada. Mas isso, se você não decidir amar, por isso que eu falo que amor é decisão. Eu concordo. Você decide amar e aí você vai decidir amar e vai decidir ficar junto. E esse amor vai se consolidar, mas é uma questão assim muito de decisão e de desafio mesmo se você entrar no jogo desigual. É mais difícil. E é tão complexo a situação. Eu tenho um exemplo na minha família, né? Que um rapaz casou com uma moça que não era cristã e ela tinha uma cultura
na Igreja Católica, cristã, mas católica, e nós, evangélico. E ele esteve aqui, apresentou a filha dele aqui no altar, num domingo, e no sábado posterior, ela foi lá e batizou a menina na Igreja Católica. Então, você imagina, tipo de pirracinha, de birra. E assim, a gente via que não era algo que iria dar certo. Tanto que não deu mesmo, que eles, com pouco tempo, eles se divorciaram. Mas é muito difícil. E a gente, ao nosso redor, tem as luzinhas piscando. Deus usa pessoas para falar, mas a gente está tão... A paixão, aquele negócio da paixão, a gente está tão... né, que você entra na igreja... o que é a paixão? Você entra na igreja, senta no banco, o pastor gritou, glória a Deus, você já fala, confirmou com o meu relacionamento. Não é assim? Qualquer coisa que seja você positivo... Você procura, né, as confirmações. Exatamente, você procura as confirmações. Relacionado à fornicação ainda, tem um outro ponto bem interessante, é que a palavra de Deus fala que quando você coabita, né, com uma mulher, né, fora do casamento, você se torna uma só carne, né? E eu fiz, né, um curso de noivos junto com a Fernanda antes de nos casarmos, e um dos tópicos, né, um dos temas era os laços espirituais, né? Então, quando você se relaciona com alguma outra pessoa, né, você acaba criando laços de alma, né? Você cria um laço de alma e muitas vezes você entra naquele outro relacionamento sem saber, né, que você tem um laço de alma com aquela outra pessoa. E muitas coisas podem até acarretar, né, em algum dano, né, no seu relacionamento atual, justamente porque ainda você não pediu perdão para Deus, né, por aquilo que você fez anteriormente. Então, assim, uma dica, né, para quem vai casar, né, quem está noivo, né, orem, né, se vocês tiveram, né, algum relacionamento anterior, né, se experimentaram disso anteriormente, fornicação, né, eu digo, orem, peça para Deus para que esse laço de alma seja quebrado, né, no relacionamento anterior, e que vocês consigam, né, usufruir das bênçãos de Deus, né, do que Deus tem de melhor para o relacionamento, né, em Cristo. E trazendo o tema de divórcio, né, que a gente comentou algumas vezes, né, o que a palavra de Deus fala, né, sobre a questão de você se casar novamente depois de ser divorciado, né? Queria saber de vocês um pouco. Então, a lei de Moisés, né, que lá de Mateus 19, né, que diz que Moisés deu a carta pela dureza do coração. Mas isso não é a vontade de Deus. Deus não quer e Deus repudia, né? Deus tem não é a vontade dele, não é isso que ele fez, a instituição do casamento, para ser até que a morte o separe. Amém. Mas por causa da dureza do coração do homem, porque o homem estava repudiando a mulher, e a mulher não podia voltar, né, nem para a família dela, os pais, ela perdia o sustento e depois ela ficava meio que... ela ficava numa situação que ela tinha que se prostituir para poder se sustentar. Por causa disso, então, Moisés deu a carta de divórcio, né? Mas não é a vontade de Deus. Em contrapartida, Deus, única vez que Deus dá essa liberdade para a pessoa se casar de novo, por causa de relações sexuais ilícitas. Aí Deus dá uma condição da pessoa se ter uma carta de divórcio e ela se casar novamente. Fora disso, diz que se o homem casar com a mulher adulta, se torna adúltero. E da mesma forma, o homem casando com a mulher adúltera, ela também
comete adultério. Para aqueles casais que já não se atentaram a esses ensinamentos, né? E se casaram, né? E divorciados. Há perdão. Se houver arrependimento, há perdão. E eu fico pensando aqui, né? Ó, Deus, Ele não nos permite escolher os nossos pais. Ele não nos permite escolher quais vai ser os nossos irmãos. Não nos permite escolher quais vai ser os nossos filhos, como eles serão. A oportunidade que nós temos de vida é escolher quem será o meu cônjuge. Vocês já pensaram nisso? Então, eu posso escolher. Tem muitas pessoas que falam assim, eu deixei na mão de Deus e Deus escolherá por mim. Mas o Senhor, Ele respeita o nosso livre-arbítrio. É lógico que se você orar e estiver na direção de Deus, em comunhão com Deus, você vai procurar aquilo que está em comunhão com Deus. Mas eu não mereço né? ser feliz, Paulo? Eu não mereço ser feliz, eu tenho que ser infeliz com essa mulher o resto da vida? Não, mas então, vamos lá. E aí nós escolhemos alguém para casar, né? E o Lucas cheiroso, trabalhador, né? De repente casou, estamos estável, um casamento tal, e o Lucas muda. Muda completamente. O Lucas não quer mais saber de trabalhar. O Lucas agora ele entendeu que jogar videogame é a razão da vida dele. E a Fernanda trabalha de dia e de noite, o Lucas não a sustenta mais, é ela que tem que sustentar a casa. E aconteceu da Fernanda ter engravidado nesse meio tempo, né? E aí a Fernanda agora sustenta ela, o Lucas e mais uma criança. E a Fernanda vai tendo aquela vida de luta constante. E aí a Fernanda chega numa conclusão, vou me divorciar. Ela tem a permissão de Deus para que isso aconteça? Não. Ela não tem a permissão de Deus para que isso aconteça. Por que ela não tem a permissão de Deus? Porque ela é, como nós falamos anteriormente, ela tem uma alma, uma ligação de alma com o Lucas, que é uma coisa espiritual. Não é uma simples ligação. Não é uma situação de que não gostei, experimentei e estou largando. Não, ela tem uma ligação de alma. Quando essa ligação ela é interrompida? Quando que acontece? Quando acontece quando eu me deito com uma outra pessoa, quando há o fato, quando esse fato é consumado, que nós chamamos do leito maculado, né? Que Deus fala para nós mantermos o nosso leito maculado, o nosso leito limpo, né? E quando esse nosso leito ele é sujo, então eu não tenho mais só uma ligação de alma. O Lucas não teria mais só uma ligação, é só um exemplo, né? Sangue de justo e poder. Mas o Lucas não teria mais só uma ligação de alma como a Fernanda. Ele teria uma ligação de alma já com uma outra pessoa. E tendo uma ligação de uma outra pessoa, no mundo espiritual, isso já entrou em conflito. Aí sim há uma autorização espiritualmente falando de Deus para que a Fernanda se desligue do Lucas, porque ele já se ligou em uma outra pessoa, né? Ele banalizou o casamento dele deitando-se com uma outra pessoa, né? Mais ou menos assim, trazendo para os dias de hoje na nossa linguagem. Mas se for por incompatibilidade, porque ela é preguiçosa, porque ela é porca, porque ela não gosta da minha família, não, diante de Deus nada disso é justificável para um divórcio. Porque eu não sou feliz. Eu casei, essa pessoa tinha um pique e eu estou indo atrás da minha felicidade, como nós conversamos anteriormente na aula. Você vai viver aqui uma vida feliz e você vai ir para o inferno. E você vai para o inferno se você não se arrepender, né? Porque a palavra de Deus diz que aquele que não negar a si mesmo, aquele que quer seguir a Cristo, ele deve negar a si mesmo. E servir a Cristo, eu interpreto nessa palavra, é uma vida de renúncia, é uma vida de santidade. E ter que viver um casamento, infeliz, não, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O Espírito Santo de Deus é aquele que vem e que nos supre em todas as coisas. Não é simplesmente um casamento. As pessoas precisam entender que é muito bom nós vivermos em comunhão com o nosso esposo, é muito bom nós vivermos em família, é isso que Deus quer. Olha que coisa maravilhosa, você acorda de manhã e todos fazem oração, todos agradecem a Deus. Você e o seu marido quer mandar a criança para a mesma escola, você e o seu marido quer que a criança tenha um pensamento na escola bíblica dominical, cresça no temor da palavra, seja instruída na palavra. Quando é o contrário, talvez só você se preocupe com isso e a outra parte não.
Então, aí começam os conflitos. A criança começa a crescer, indo aos domingos para a escola bíblica, mas durante a semana ela assiste qualquer filme, ela ouve qualquer música, ela vai para qualquer festa, ela vê o pai fumando, ela vê a mãe orando, ela vê o pai bebendo, ela vê a mãe. Então, imagina na cabeça de uma criança como isso é cruel, e ela vai se formando. Né? Mas nós temos a misericórdia de Deus, como na vida da Cristina, com muita oração, temos o Darcy, nós temos as 3 meninas hoje na casa do Senhor. Isso pode acontecer? Sim. Mas há um preço a pagar que nem todas querem pagar, né? Amém. Em Malaquias 2,16 diz assim, ó, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. E aí você falou assim, mas você vai ser feliz lá no inferno. Sim. Você usou, né? Sim, Forte, né? sim. Mas muitas vezes nós temos que cuidar do nosso coração, da nossa vida. E muitas vezes nós tememos, né? E diz lá em Mateus 10, 28, ó, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. E muitas vezes nós pensamos nesta vida de você Sim, quer ser feliz, né? É. Quero ser feliz agora, mas eu tenho que entender o que é a vontade de Deus, que Deus odeia o divórcio, odeia, né? Amém. Bom, a gente já está chegando no fim, né, do nosso bate-papo. E eu queria deixar um tempinho aí, se vocês quiserem fazer alguma consideração, dar algum recado, né, para os jovens, para aqueles que já estão casados, para aqueles que porventura se divorciaram, né, entraram num outro relacionamento. Queria que vocês dessem, né, um recado geral. Todo o ensinamento que Jesus disse, né, que para a gente aqui, você que é cidadão do reino, que não obedece à lei, não é digno do reino de Deus. Se você é cidadão do reino e não obedece às leis de Deus, você não é digno do reino. Aqui nesse estudo de Mateus 5, lá no final, o último versículo 48, diz assim, ó, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, que nós temos que pagar um preço por essa escolha de sermos cristãos. Nós não temos o direito de decidir ser cristão, decidir ser imitador de Cristo, como filhos amados, né? E viver uma vida de qualquer maneira. Nós temos que sempre olhar para Cristo e poder tomar essa decisão de sermos perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Amém. Então, que nós, como jovens, né, ou adultos, mas nós temos que olhar somente para Cristo, né? É que nem Paulo diz, né? Sede meus imitadores como eu sou De Cristo. de Cristo. Como Paulo diz, parece arrogante, né? Mas ele está dizendo o alvo dele, que o alvo dele é Cristo. Então, para você imitar ele, mas em tudo que ele está imitando a Cristo. Eu gostaria, assim, de chamar a atenção dos casais que estão encontrando dificuldade, né, nos seus casamentos, no seu relacionamento, namoro, noivado. Nós temos um ministério aqui na igreja que cuida, que trata de casais, e você pode procurar essas pessoas, que são pessoas instruídas por Deus, têm experiências em casamento, vai estar orando por vocês, vai estar ali, você vai poder confidenciar, se for assim, o desejo do seu coração, né? Mas elas vão estar te ajudando, isso é muito importante, buscar ajuda, né? Às vezes nós nos fechamos no nosso mundo, e não, por orgulho, ou por qualquer outro motivo, timidez, e nós não gostaríamos. Mantemos aquela imagem nossa, né, no Instagram, lá uma foto em família, sai você bonita com seu esposo, com seus filhos, mas por trás daquela foto tem uma vida totalmente destruída, familiar. Então, é muito importante que você encare a realidade do seu casamento. O que é o meu casamento, né? Tem muitas pessoas que estão casadas há 20, 30 anos, mas não estão mais casadas. Não existe mais família, né? Existe uma coisa totalmente indiferente.
Então, você tem essa oportunidade de procurar, né? Nós temos o Darcy, que ele é o líder de casais aqui, junto com a esposa dele, Cristina. Você tem essa oportunidade de estar procurando eles, de estar tendo uma conversa, e eu tenho certeza, há alguns anos atrás, eu tenho 18 anos de casada, mas quando eu tive meu filho, o Isaac, que hoje tem 16 anos, eu tive uma situação muito difícil de lidar, e nós íamos nos divorciar. E o Isaac não tinha nenhum ano, e eram brigas terríveis que nós tínhamos. E nós estávamos na igreja, participávamos do ministérios na igreja, mas nós não compartilhávamos nada do que acontecia. E um dia alguém nos orientou, participa, e nós fomos, por curiosidade. Eu queria melhorar o meu casamento. E o Ricardo foi quase que obrigado. E nós fomos ali, e Deus mudou. Né? Peço até licença para falar o nome do curso que nós fizemos, que foi o Casados para Sempre, e Abaixo de Cristo. E na direção do Espírito Santo, esse curso mudou completamente a diretriz do meu casamento. E eu louvo a Deus. Então, procure ajuda, que é muito importante. Amém. É fundamental, né, o que vocês disseram, né? E assim, a gente tem muitas pessoas próximas de nós, né, com experiência, com embasamento bíblico, né, cristão, para poder auxiliar a cada um, né, tanto os casados, os noivos, né, aqueles que namoram também. E é fundamental, né, a gente procurar essa ajuda. Né? A Paulinha comentou do Casados para Sempre, né, eu e a Fernanda nós estamos fazendo, não como uma forma de procurar corrigir alguma coisa, mas já antecipar algumas coisas, né, do que pode vir. Anteriormente, nós também fizemos o curso de noivos, né, o One, que é uma trilogia, né, o curso de noivos, Casados para Sempre e o Pais para Toda a Vida. Então, é de extrema importância, porque Satanás ele quer de qualquer maneira destruir a família, né? Então, nós precisamos nos antecipar, né, conhecer todos as formas, né, os ataques, né, de Satanás para a nossa vida, e principalmente a família, né? A vida a dois não é fácil, né? Mas quando você está alicerçado na palavra, quando você tem o direcionamento, pessoas que têm discernimento, né? Não qualquer pessoa você vai expor para o mundo, a primeira coisa que o mundo vai dizer é divorcia. Então, não é isso que Deus quer para a sua vida, né? Para o seu relacionamento. E nós estamos à disposição, apesar de eu, né, ter muito pouco tempo de casado, né? Mas se vocês quiserem também vir conversar comigo, com a Fernanda, também estamos à disposição. Eu agradeço, né, pela disponibilidade do Darcy e da Paulinha. Deus abençoe grandemente a vida de vocês, né, e o casamento de vocês, os seus filhos. E muito obrigado também, né, para quem acompanhou a gente até agora. Deus abençoe e até o próximo. Até. Boa noite. Bem, Deus abençoe.